Irmãos Coríntios, irmãos, a introdução agora da carta. Certo. Vamos orar antes que iniciemos o estudo. Irmão Léo, ore por nós, por favor, pelo estudo. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, com oração, te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor tem nos dado, graças, Senhor, mais uma vez, Senhor, demonstrar sua misericórdia em nós, Senhor. Obrigado pela mãe de descanso, Senhor Deus, Senhor, pelo nosso lar, Senhor. Obrigado pelo que você está preparado para nós. Peço, Senhor, abençoe agora, esse tempo que o pastor está nos dando, Senhor, que você possa estar abençoando ele, Senhor, que você está atento àquilo que ele vai estar nos ensinando, Deus. Nosso Filho amado Jesus, Pai, eu te agradeço, amém. Amém, amém. Antes que eu esqueça também, o irmão Jaime chegou, mas o irmão Marcelo Freitas precisava o levar de volta para casa, porque ao chegar aqui já começou a sentir uma tontura. Ore por ele, por favor, pela saúde do irmão Jaime. E também continuem orando pela saúde do irmão Álvaro, a cirurgia que precisa fazer. Descobriu mais umas coisinhas aí, ore por ele. Também pelo irmão Osvaldo. O irmão Osvaldo vai fazer uma cirurgia de alto risco no dia 23 desse mês, então esteja em oração por esses irmãos enfermos, tá? Que Deus abençoe, que tudo corra bem nos tratamentos e na cirurgia, ok? Amém. Também temos o irmão Luiz Otávio aqui, o recruta. Já é soldado? Como que funciona isso? Amém. Amém. Sim, senhor. Amém. 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 Ok, primeira epístola de Paulo. Esse epístola que Paulo escreveu aos Coríntios foi escrito por volta de 56 a 57 depois de Cristo, tá? Então, o Senhor Jesus ressuscitando e assim ascendendo, voltando ao Pai no ano 33. Essa epístola, então, foi escrita uns 23, 24 anos depois. Tá? E Paulo escreveu a carta a eles ao final de sua residência de 3 anos em Éfeso. Olha Atos capítulo 20 e o verso 31. Mais para frente, o Timóteo se tornou o pastor da igreja de Éfeso. Então, Atos 20, verso 31, Paulo estava passando por Éfeso. Nesse tempo, ele parou e exortou os irmãos, né? Atos 20, verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós noite e dia com lágrimas. Então, depois, esse tempo que ele ficou 3 anos em Éfeso, ele escreveu essa carta aos Coríntios. O relacionamento de Paulo, a igreja em Corinto, começou e é registrado em Atos 18. Então, volta alguns capítulos, Atos 18, do 1 a 18. Aqui é onde Paulo, no caso, começou seu relacionamento com o povo em Corinto, e uma igreja nasceu através dessas circunstâncias, tá? A pregação de Paulo e tudo que aconteceu. E como os irmãos verão durante a leitura da passagem, não foi fácil, houve perseguição, houve sofrimento, houve luta. Nós estamos numa batalha, irmãos. Não deveríamos estranhar com a batalha. Vai ter batalha. Nós não gostamos de batalha, não gostamos de luta, não gostamos de dores. Eu não gosto, minha carne não gosta. Mas no espírito, e segundo o novo homem, nós devemos entender que as batalhas virão. E olha, na verdade, no mundo,
no seu trabalho, né? Nessa vida secular ali fora, tem lutas. Graças a Deus, nós temos como lutar a favor da verdade algo que é eterno. Amém? Então, nossa luta é muito mais importante mesmo. Atos 18, começando no verso 1. Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto. Está vendo? Ele está chegando em Corinto. Essa já é a segunda viagem missionária dele, tá? E encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles, e como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinha por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os shabates, os sábados, e persuadia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes, disse-lhes: seu sangue esteja sobre suas próprias cabeças. Eu estou limpo, a partir de agora eu irei para os gentios. E ele, partindo dali, encontrou em casa de um certo homem chamado Justas, um que adorava a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Então, olha como já estava sendo perseguido, e esse Justas o recebeu em casa. Justas, se não me engano, é parecido com Justino, né? Acho que tem a mesma raiz. E Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite, em uma visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tem muitas pessoas nesta cidade. E ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Então esse é o começo da igreja em Corinto. Ficou lá 1 ano e meio. Muita gente sendo salvo. Infelizmente, tendo a perseguição da parte dos judeus da cidade. Tá? Verso 12. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. E quando Paulo estava prestes a abrir a sua boca, Gálio disse aos judeus: se fosse uma questão de lascívia errada ou perversa, ó judeus, por que razão eu deveria suportar convosco? Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz de tais questões. E ele expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, tomando o Sóstenes, lembre-se disso, Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal. Mas Gálio não se importava com nenhuma destas coisas. E Paulo, depois disto, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a sua cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. Verso 17, Sóstenes, o principal governante da sinagoga, ele acaba convertendo a Cristo e foi espancado por isso. Tá? Lembre-se disso. Então foi assim que a igreja em Corinto foi fundado. O livro
Essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios tem 16 capítulos e 437 versículos. A palavra Coríntios significa os ornamentos ou os enfeites. Nos dias de Paulo, Corinto era uma cidade principal da província romana de Acaia. O lugar ficou notório por seu comércio, desde que tinha um porto nos dois lados dele. Hoje em dia, ele não é nada mais do que uma pequena e bagunçada aldeia de pesca. Das 7 igrejas as quais Paulo escreveu, esta foi a mais carnal. Isso é muito importante, tá? Agora, no capítulo, Paulo tratou o assunto de amor. Mas antes disso, do primeiro capítulo ao 12º, Paulo foi sendo duro, repreendendo esse povo. E por quê? Porque eles utilizaram os dons do Espírito da forma, ou seja, do modo errado. Eles, infelizmente, acabaram usando esses dons para a própria glória deles, para se vangloriar. E houve também muita falsidade no meio, que não era nem os dons do Espírito Santo, imitação. Então, isso era os dons do Espírito Santo e a questão de falar em línguas. Eles estavam fazendo isso do modo errado, segundo a vontade, ou seja, contra a vontade do Espírito Santo, de Deus. Tá? A matéria negativa nessa carta é óbvia, há muito. Paulo, ele foi repreendendo esses porque eles se tornaram muito humanistas, ou seja, eles exaltaram seus líderes e os trataram como se fossem o quê? Celebridades. Acabaram, ao invés de focar na mensagem, eles estavam focando no mensageiro. Ao invés de adorar a Deus, eles estavam venerando quem? Homens. Paulo, assim, os repreende, ataca eles verbalmente, né? Assim expondo a filosofia humana no meio disso. E ele os corrigiu, como já falei, sobre o uso, a forma errada de usar ou utilizar as línguas. Ele também os corrigiu no capítulo 11, em questão do abuso que eles estavam fazendo em relação à ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, ele dedicou metade do capítulo à questão dos cortes de cabelo. Essa igreja tinha muito problema, até em questão do cabelo ele precisava tratar. No capítulo 15, ele explica sobre a imortalidade do cristão, a imortalidade que há de vir. Resumindo, os convertidos de Corinto não conseguiram amadurecer adequadamente por causa dessas falsas práticas no meio, por causa de falsa doutrina. Muita falsa doutrina relacionada ao quê? Aos dons apostólicos. Eu não sei se você já está fazendo a ligação, mas é o meio evangélico hoje em dia, infelizmente, né? O capítulo 15 é o maior discurso na Bíblia sobre a ressurreição, tá? A matéria que se encontra em 1 Coríntios 15 não se pode encontrar em nenhum texto do Alcorão. Na Bíblia, o Espírito Santo revelou a ressurreição dentre os mortos, não apenas da morte. Isso é algo que a gente vai estudar chegando em 1 Coríntios 15. Não sei se você já anotou. Vai lá rapidamente, adiantando um pouquinho. 1 Coríntios 15, Paulo ele fala sobre a ressurreição dos mortos, não somente da morte. Nós vamos estudar
esse significado, o que ele quis dizer com isso? Por que ele não falou somente a ressurreição da morte? Por que ele falou a ressurreição dos mortos? Há uma diferença, tá? Por exemplo, agora que você chegou em 1 Coríntios 15, olha por favor, pode ser o verso 12. 1 Coríntios 15, 12. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Mas agora olha, descendo, tem o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis nos vossos pecados. Onde está o próximo? Verso 21. Mas desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Dos mortos. E ele falou isso propositalmente. O final desse capítulo aqui trata o quê? Trata o arrebatamento da igreja. O assunto que eu preguei domingo passado durante o culto noturno. Olhe o verso 50, 1 Coríntios 15, 50. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. É o arrebatamento da igreja. É nossa saída daqui para se encontrar com o Senhor no ar. 1 Tessalonicenses capítulo 4 foi o assunto da pregação de domingo passado, no culto noturno. Então, essa é a introdução, a pequena introdução da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá para o texto. Capítulo 1, verso 1. Irmãos Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e, olha só, Sóstenes, nosso irmão. Quem que era? Principal governante da sinagoga. Esse que se converteu e foi espancado, foi perseguido por sua fé. Aparece na carta, no primeiro verso. A igreja de Deus que está em Corinto. Isso é muito importante, irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto. Refere a quem? No caso, Paulo está chegando, tá? E através dessa chegada de Paulo, o evangelho da graça de Deus foi pregado e almas foram salvas. Naquele tempo, não tinha outras igrejas evangélicas lá. Não tinha igrejas locais lá. Porque, na verdade, a igreja de Deus é quem? A igreja de Deus se refere a todos os salvos. Porque se você é salvo, você pertence à igreja de Deus, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Olha como é, guardando 1 Coríntios, capítulo 1. Vire as páginas da sua Bíblia até chegar no capítulo 10. Capítulo 10. Note que a Bíblia somente cita 3 grupos. Deus, ele divide a população do mundo. Ele divide os seres humanos em 3 grupos. Para ele há 3 grupos principais. 1 Coríntios 10, 32. 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis ofensa aos judeus, ok? Esse é um grupo. Nem aos gentios, segundo grupo. Nem à igreja de Deus. 3 grupos. Ou você é judeu, filho de Abraão, descendente de Abraão, ou você é gentil. Gentil é qualquer um que não é judeu. Tá?
Não importa não importa o seu país, se você não é judeu, você é gentil. Nem a igreja de Deus. A igreja de Deus é quem? Será que é a igreja batista? Não. Não é a igreja presbiteriana, metodista, assembleana, católica. A igreja de Deus, ela é quem? Ela é feita dos salvos. Somos nós. Olhe, por favor, Efésios, capítulo 1. Guardando sempre 1 Coríntios, capítulo 1. Olhe, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Ok, verso 20. Há 2 versos aqui que nós vamos destacar, tá? O penúltimo verso do capítulo e o último, ou seja, os versos 22 e 23. Mas nós vamos começar a leitura no verso 20. Que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Quando o ressuscitou dos mortos, está referindo a quem? Cristo. Jesus Cristo, e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. Falando daquilo que Deus Pai fez. Ressuscitou Cristo, o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. 21. Muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Falando de quem? Jesus Cristo. E colocou todas as coisas sob seus pés. Pés de quem? Cristo. E o fez ser, Jesus Cristo então foi feito ser cabeça da igreja. Quem é cabeça da igreja? Jesus Cristo. Sobre todas as coisas. Que é o seu corpo. Você entendeu? Então, a igreja é o seu corpo. Vamos ler de novo. Final do verso 21. Perdão, 22. E o fez ser cabeça da igreja. Deus Pai fez Jesus Cristo ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas. Que é o seu corpo. Então, a igreja de Deus é o corpo do Senhor Jesus Cristo. A plenitude, terminando no verso 23, daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, a igreja de Deus não é uma denominação. A verdadeira igreja, qual que é? Ela não poderia ser uma igreja local. Por quê? Por exemplo, hoje pela manhã nós temos aqui várias pessoas. Eu não conheço todo mundo. Tá? Quem eu conheço, aqui a maioria já confessaram Cristo como seu Salvador. Mas aqui hoje pode ser, eu não tenho certeza, porque não conheço todo mundo, mas pode ser que tenha uma pessoa aqui hoje que ela ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Se esse é o caso, então essa pessoa não é salva. Então aqui nessa assembleia tem pessoas, ou há pessoas salvas e pessoas que ainda não são salvas. Pessoas que a Bíblia classifica como perdidas, espiritualmente falando. Então nessa igreja aqui tem Tem pessoas salvas e pode ter pessoas perdidas. Na lista da membresia da nossa igreja é para ter somente pessoas salvas. Mas o que acontece se, por engano, a pessoa, por confusão espiritual, ela se entende como salva, mas ela não é? Ou por qualquer motivo ela confessa ser salvo e ela não é?
Já aconteceu algumas, talvez 2 vezes no tempo todo que eu sou pastor dessa igreja, não acontece muito, mas já aconteceu de pessoa que já membrou na igreja, 2 vezes que eu lembro, 2 casos, que a pessoa depois entendeu, olha só, eu não sou salva, eu não entendi bem a salvação, e ela aceitou Cristo. E graças a Deus por isso, porque a membresia numa igreja local nunca salvou ninguém. Você tem que ser salvo pela graça de Cristo. Se você for salvo por Cristo, você faz parte da igreja de Deus. Agora, você deveria procurar fazer parte de uma igreja local, onde a Bíblia está sendo pregada e ensinada. Isso é o certo. Mas deve-se entender a diferença entre a igreja de Deus, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, corpo espiritual, tá? E uma igreja local, ou igrejas locais, tá? Então, Paulo aqui, quando ele escreve a igreja de Deus, que está em Corinto, ele estava mandando a carta a todos os salvos em Corinto. E, logicamente, naquela época, não tinha outras igrejas. Paulo estava iniciando a primeira igreja bíblica, neotestamentária ali, tá? Ok? Então, naquele tempo, em uma situação especial, sim, você podia enxergar a igreja local e enxergar ao mesmo tempo, ok, a igreja de Deus. Porque até então todos os salvos da cidade, né, se formaram, né, aquela assembleia daquela igreja. Ok? 1 Coríntios 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, isso é interessante. A pessoa salva, a alma dela já foi santificada, tá? Santificação, o que é? É separação, mas não é somente separação. É separação para Deus. E quando uma pessoa ou algo for separado a Deus, Deus então santifica aquilo se torna o quê? Santo para Ele. Separado da imundícia, separado do mundo. No caso, a minha alma já foi santificada, graças a Deus. Santificada. Por isso, Paulo chamou os coríntios aqui de santos, porque aconteceu a mesma coisa no caso deles. A alma deles foi o quê? Santificada. E assim eles podiam ser considerados o quê? Santos. Entendeu? Só que tem uma coisa que você precisa entender. Seu corpo ainda não foi santificado por Deus. Isso é um ponto crítico. Como assim? Olhe 1 Tessalonicenses 4. E eu não coloquei isso nas anotações dos slides, tá? Então esse aqui você vai ter que anotar à parte. 1 Tessalonicenses 4. Primeiro Tessalonicenses 4, verso 1. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais, porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra,
não na paixão de concupiscência, paixões pecaminosas em acesso, sem limite, concupiscência, como os gentios, os perdidos do mundo, que não conhecem a Deus. Ou seja, Paulo exortou aos irmãos de Tessalônica que eles santificassem o quê? O seu corpo. Quando ele fala no verso, olha, no verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso é o seu corpo. Isso não para a salvação. Esse aqui, ele está exortando a igreja a fazer isso, porque para que eles pudessem fazer, olha verso 3, a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus. Então, Deus quer que o filho dele ande em santificação, que ele santifique o seu próprio corpo, que é o vaso. Tá? Pela salvação, a alma é santificada. Se Deus permitir, nós vamos falar mais sobre isso no próximo horário. Tá? Mas o meu corpo, a santificação dele, por enquanto, a responsabilidade é o quê? É minha. Se eu não santificar o meu corpo, o que acontece? O Senhor vai me corrigir. Voltando aos 1 Coríntios, por favor. Parem no capítulo 11. Olha como que é. 1 Coríntios 11. Por causa de... Verso 30, perdão, não falei o verso. 1 Coríntios 11, 30. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Ou seja, morrem. O cristão, se não santificar o seu corpo, corre o risco de ser corrigido por Deus, e ele tem 3 graus, etapas assim. É o quê? É fraqueza, enfermidade e, por fim, morte, se insistir no erro. Se você é salvo, você será corrigido. Hebreus 12, 5, 6. Nós não leremos o texto agora, mas é 1 Coríntios, Hebreus 12, 5 a 6. Hebreus 12, 5 a 6. E se você não receber correção, então fique esperto. Amém? Você não é salvo. Correção não é gostoso, como dizem Hebreus 12. Mas, por outro lado, é bênção. Porque pela correção, nós entendemos que Deus é nosso Pai. É a confirmação, Ele é meu Pai, Ele está me corrigindo. Se não receber, não estou me santificando, é porque algo estava errado lá atrás. Né? Agora, graças a Deus, Deus é misericordioso. Ele é longânimo, ou seja, Ele tem muita paciência para comigo. Ok? Então, a santificação da alma, Deus fez na salvação, pela salvação. A santificação do corpo pertence a mim, é minha responsabilidade. Agora, futuramente, e quando eu digo futuramente, eu não sei o dia nem a hora, mas um dia desse, gente, Deus vai fazer o quê? Ele vai transformar esse corpo. Ele vai virar para nós buscar, ele virá para nós buscar, e assim quando Ele virar e nos levar embora, nesse ato de nos transportar dessa terra para a glória, Ele vai transformar o nosso corpo. Onde está isso? Capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, tudo na palavra de Deus. Nada é opinião, suposição, não pode ser suposição ou opinião, tem que ser doutrina da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, mais uma vez, porque já lemos, olha verso 50, agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que vai acontecer nessa transformação? 53. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal, o corpo mortal, morre, se revista da imortalidade. Ou seja, o meu corpo mortal será transformado a ser um corpo imortal, eterno, glorificado, segundo Romanos 8 e 1 João capítulo 3, um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Corpo que ele teve após a ressurreição dele. Ok? 1 Coríntios capítulo 1, voltando, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Somos santos e somos chamados para serem santos. Ou seja, sou santo em Cristo. Agora, a realidade doutrinária ou teológica deveria ser a realidade na minha prática. É isso que Deus quer de mim. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu sou São Mateus. Amém? Os santos na Bíblia não estão somente mortos. Amém? Ou não deveriam estar mortos espiritualmente falando. Amém? Nós somos os santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto deles como nosso. Como assim? Olha Romanos capítulo 10 e vamos encerrar com esse texto. Ele fala aqui em 1 Coríntios 1, verso 2. Também não coloquei no slide, tá? Vai ter que fazer a anotação. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Ok? Romanos 10, olha verso 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Amém. Pode pôr pedra em cima do assunto. Se você aceitar o Senhor Jesus Cristo, você é salvo. E o velho homem é morto. Por isso pode pôr a pedra em cima do assunto. Amém? Está morto. Está sepultado com Cristo. Agora eu sou nova criatura nele. Amém. Ok, vamos parar em 1 Coríntios 1 e o verso